tema do vídeo de hoje é a doutrina bíblica da justificação pela fé. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é ser justificado, estado presente na vida de todos os cristãos, mas que a maioria deles nem sabem o que é. Eu vou te dizer porque todos nós precisamos ser justificados diante de Deus. Além disso, nós vamos entender como a Bíblia é sagrada, ou seja, a voz do próprio Deus determina que a justificação aconteça. E no final você vai entender porque ninguém deveria ser um católico apostólico romano. Meu nome é Pedro Reis, eu sou pastor da Igreja Reformada de Betim, responsável pelos materiais de estudo bíblico aqui do Ministério Fluindo Reino e conselheiro bíblico. E com esse vídeo eu quero te ajudar a compreender à luz da Palavra de Deus essa doutrina tão essencial para a fé cristã. E antes de começar, eu quero te pedir para responder aqui nos comentários se você acha que é possível ao homem cooperar com Deus para a sua salvação. Se você puder, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para receber o nosso material de ensino bíblico e, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. A justificação pela fé é uma das doutrinas estruturais da fé cristã. E quando nós mexemos nela, não há para onde correr. Nós certamente teremos que propor algo que seja herético, como é o caso das indulgências, ou até mesmo a doutrina do purgatório. Em uma análise mais profunda e lógica, negar a doutrina da justificação pela fé somente é um ato de apostasia não só por causa da negação, mas porque todas as propostas que vão surgir, de uma maneira ou de outra, vão afetar outros pontos centrais do cristianismo, como o caráter de Deus, o valor da obra de Jesus na cruz, os méritos do Espírito Santo em aplicar a salvação na vida do crente, e todos os cenários que forem encontrados ali possíveis, eles vão passar a tornar a Bíblia um livro contraditório, que não é digno de fé, e aí, como toda boa heresia, o homem vai ser levado a um status que ele nunca teve. A teoria mais popular a se opor à doutrina bíblica da justificação pela fé somente é a doutrina católica romana, que propõe fé e obras, e diz que, ao crer em Jesus, o homem é justificado diante de Deus, mas cabe a ele, por meio da piedade e da prática dos sacramentos, se manter justificado. Mas se você quiser compreender com mais profundidade as principais doutrinas do catolicismo romano, deixa nos comentários para a gente aqui, tá? Então vamos começar a responder a primeira pergunta. O que é a justificação? Ou o que é ser justificado? A palavra justificar tem um sentido que é primariamente jurídico. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos ela sendo empregada exatamente nesse contexto. Em Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo apresentar um cenário onde Deus é o juiz no comando de um tribunal celestial e que tem uma sentença clara contra toda a humanidade, que é a condenação pela culpa do pecado. Em razão dessa condenação, é lida uma sentença contra o homem, e a partir daí uma espécie de busca é feita na vida desse homem para analisar se ele tem crédito ou algum mérito que possa ser usado para pagar pela sua culpa. Como nenhum homem é capaz de produzir qualquer obra que seja meritória diante de Deus, a dívida permanecerá contra ele, e nesse momento esse homem vai ser declarado ímpio pelo próprio Senhor. E nesse estado, ele passa a se tornar o alvo da ira de Deus e da inimizade do Senhor, até que por fim ele é punido com a morte eterna. Outra sentença possível é justamente o oposto, e ela ocorre quando o homem é declarado justo. Nesse caso, o início do processo legal ocorre da mesma forma, ou seja, os pecados dele são apresentados diante do Senhor, mas aí a respeito desse homem é lida uma sentença favorável, já que os débitos ou pecados que ele tinha contra Deus foram pagos e agora ele tem crédito disponível diante do Senhor. E ao invés de inimizade, ele passa a ter paz com Deus. Mas antes de te responder como esse ato jurídico ocorre em favor da vida de alguém, primeiro é necessário entender porque todos os homens precisam desesperadamente da justificação de Deus em suas vidas. E para isso, nós devemos recorrer ao texto bíblico de Romanos capítulo 5, ali dos versos 12 ao 21. Quando você faz a leitura dessa passagem, você é orientado pelo próprio apóstolo Paulo de que o representante da humanidade diante de Deus, que era Adão, desobedeceu à lei do Senhor. E por isso ele recebeu em si mesmo e em todos aqueles que ele representava a pena prescrita para a sua desobediência, que no caso é a morte. Além do texto de Romanos, capítulo 5, nós podemos contar também com o texto de Romanos 3, versos 10 a 11 e 23, que fala exatamente sobre essa condição de todos os homens. Falando sobre esse assunto, o Dr. Sproul disse que o homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Ou seja, o entendimento é bem simples. Nós não ficamos quebrados porque cometemos um pecado contra Deus, mas nós cometemos pecados contra Deus porque nós já nascemos quebrados. Então, de maneira bem objetiva, a resposta para a pergunta sobre o porquê o homem precisa desesperadamente
de ser justificado diante do Senhor é que ele nasce com a sua essência contaminada pelo pecado. E desde a primeira infância, ele já está em oposição a Deus. Ele é mau. E a gente? É mau também. Ele está separado de Deus, uma rebelião constante contra ele. E aí ele aguarda somente ali a primeira oportunidade para externar essa condição através do pecado. E aqui nós temos um ponto extremamente interessante que precisa ser dito. Muitas pessoas se acham boas e capazes de conquistar a salvação por méritos próprios. Os argumentos apresentados aqui são os mais diversos, como por exemplo, eu não dou calote em ninguém, eu nunca roubei ninguém, nunca fiz mal a ninguém. Ou então eles dizem assim, eu sou um bom pai, um bom marido, eu saio para trabalhar todos os dias. Enfim, muitas pessoas pensam que são justas porque ajudam os pobres, fazem obras de caridade. Mas o Senhor, sabendo que o homem seria iludido pelo seu coração enganoso, esclarece em Romanos capítulo 3, verso 19, que ele deu sua lei aos homens justamente para isso, para calar toda a boca da humanidade diante dele, sem exceção nenhuma, e para que diante do Senhor todos os homens sejam declarados culpados. E aí a sentença para isso, como nós já dizemos, para aquele que comparece diante de Deus em juízo, é a declaração de culpa, a inimizade contra Deus por conta dos pecados. E essa pessoa é sentenciada à pena de morte em si mesma. Avançando um pouco mais, chegou a hora de responder a próxima pergunta do vídeo. Se todos os homens já nascem inimigos de Deus, como é que então eles podem ser declarados justos sem que o Senhor seja visto como um juiz corrupto, que deixa o pecado passar impune e simplesmente perdoa o homem? É consciente que se alguém comete um crime e esse crime é comprovado, quando essa pessoa é levada diante do juiz, o que se espera é que esse criminoso seja condenado. Se isso não ocorre, o juiz é visto como alguém corrupto ou que apoia a impunidade. E aí, certamente, nós não vemos isso em Deus. No ato da justificação, ele é ao mesmo tempo justo e justificador. É justo porque, ao enviar seu Filho Jesus, Deus homem, o Senhor derramou sobre ele a sua santa ira contra o pecado dos crentes do seu nome e o esmagou até a morte. E nesse momento, a justiça de Deus foi aplicada contra o pecado. Mas aí entra outro aspecto do caráter de Deus, que é a sua graça. Como todos nós sabemos, o Senhor é gracioso. Quando ele envia Jesus, a sua morte proporciona um crédito limitado em seu favor. Mas como ele não tinha nenhum pecado e não necessitava desse crédito, por sua soberana e santa vontade, ele imputa esse crédito, por graça, em todo aquele que crê no seu nome. E aí, por meio do mérito dele, a dívida do pecado desse crente é paga. E aí a obra de Cristo é a razão pela qual esse crente não é mais inimigo de Deus. Ou seja, a obra de Jesus na cruz foi suficiente para saciar a justiça de Deus contra o pecado, ao mesmo tempo que superabundou para cobrir as ofensas de todo aquele que crê no nome do Senhor. Uma observação que nós precisamos fazer aqui é que o alcance da obra de Jesus é limitado. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês, ok? Antes de avançarmos para a pergunta final desse vídeo, nós precisamos tornar algumas coisas bem claras. A justificação é um ato que acontece uma única vez na vida do crente. Ou seja, no momento em que ele crê verdadeiramente no Senhor, uma sentença é dada em favor dele. E naquele momento o sangue de Jesus cobre a dívida do pecado e o homem ímpio é declarado justo. E como já foi dito, naquele momento ele passa a ter paz com Deus. Outro ponto é que a justificação é algo que acontece externamente a nós, fora de nós. Não é um sentimento ou emoção que o cristão tem no culto, na oração ou no momento que ele entrega a sua vida para Cristo. Mas esse ato é jurídico e acontece no tribunal do Senhor. E embora ele aconteça fora de nós, ele produz efeitos práticos na nossa vida, que nós conhecemos como santificação, ok? Mas uma importante observação que nós precisamos fazer é que, embora o entendimento de que somos justificados pela fé seja correto, é preciso entender que a fé é apenas um instrumento que nos conduz à salvação. A obra que de fato produz a salvação em nós foi a obra realizada por Cristo na cruz. E é por conta dos méritos de Cristo que nós somos justificados diante do Senhor. O que precisa ficar claro aqui é que nós não somos salvos por ter fé, até porque a fé não procede de nós mesmos. Ninguém é capaz de ter fé em Jesus por conta própria. Ele é um presente que Deus nos dá. A salvação acontece em nossas vidas pela obra de Jesus Cristo, em quem nós temos fé. E isso precisa ficar muito claro no nosso entendimento, ok? E é assim, então, que Deus é ao mesmo tempo um juiz justo, mas também justificador. E aí, como último ponto, antes de respondermos porque ninguém deveria ser católico, você lembra que eu disse que somos todos pecadores não porque cometemos pecado, mas porque já nascemos com essa condição por termos herdado a natureza de Adão? Então, se como filhos de Adão éramos declarados ímpios e por isso éramos inimigos de Deus,
agora que nós somos regenerados e declarados justos pelos méritos de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus, comprados como sua propriedade pelo sangue de Jesus. É importantíssimo que você entenda isso, porque essa explicação vai servir de pano de fundo para respondermos à última pergunta do vídeo, que nós vamos fazer isso agora. Por que ninguém deveria ser um católico apostólico romano? A argumentação central do romanista é que a fé na obra de Jesus nos concede apenas uma espécie de justificação inicial, que serve para renovar o interior do homem, e aí essa justificação é aplicada na vida dele por meio do batismo. No batismo ele recebe a remoção do pecado, e agora, por causa das suas obras ali, como a piedade e a participação nos sacramentos, ele passa a cooperar com a graça de Deus. A questão toda é que essa teologia produz diversos problemas, e por causa disso é necessário um esforço herético imenso para sustentar essas teses, sendo daí a origem de doutrinas que nós não enxergamos na Bíblia, como por exemplo a doutrina do purgatório, as indulgências, oração por mortos, e até mesmo a invenção de que a Maria, a mãe do nosso Senhor, teria vivido uma vida toda sem pecado. Mas veja como algumas conclusões são óbvias a partir disso. Se Deus já puniu o pecado cristão uma vez em Cristo, Deus não seria um juiz injusto, punindo esse mesmo pecado duas vezes, mandando alguém, por exemplo, para o purgatório, um crente ali que ainda tem pendências a serem quitadas? Outra coisa, se nós cooperamos com a graça de Deus por meio das nossas obras, você não concorda que a obra que Jesus fez na cruz seria classificada no mínimo como insuficiente? Mais uma, se nós cooperamos com Deus para a nossa própria salvação, nós não diminuímos o papel do Espírito Santo, já que cabe a ele convencer os cristãos a perseverar na fé? E outra, se nós aceitamos que o homem coopera com Deus para a salvação, nós não tornamos a Bíblia um livro mentiroso, já que ela mesma afirma que a salvação é por fé e não por obras? E para finalizar, se as obras do homem cooperam com a graça de Deus, em última instância, não dependeria do homem o mérito para a sua própria salvação? Você foi achado, bebê. Essa mensagem chegou para você na hora certa. Bom, tratando da família de Deus, como eu falei sobre Adão, se nós éramos inimigos do Senhor quando éramos filhos dele, quando nós fomos comprados por Cristo, nós nos tornamos filhos do Pai Eterno. E aí eu queria saber de você, a base bíblica para dizer se por causa do nosso próprio mérito nós podemos ser mantidos ou excluídos da família de Deus? Não! É óbvio que a resposta de cada uma dessas perguntas deixa claro que o catolicismo romano foi um desvio da verdadeira fé cristã. Esse desvio, institucionalizado com a criação da Igreja Católica Romana ali por Constantino, levou o Senhor a levantar diversos reformadores ao longo dos séculos, culminando na vida de homens como Lutero e Zwingli. E o Senhor usou esses homens para conduzir o seu povo e manter eles livres das heresias desse século. E é por essa série de negações sistematizadas a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo e à Bíblia Sagrada, que fundamentalmente um protestante e um romanista não podem ser vistos ali como irmão na fé. É preciso lembrar, entretanto, que a salvação pertence a Deus. E certamente existem cristãos verdadeiros dentro da religião romana, crentes que foram expostos à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, e receberam do Senhor fé verdadeira para crer em Cristo. E por isso eles são salvos por ele. Mas é fato também que, com certeza, e inevitavelmente essas pessoas que permanecem nessa seita, eles vão se sentir em algum momento incomodados por conta do choque com a Bíblia. Mas aí isso é tema para outro vídeo. Se você quiser um vídeo sobre o catolicismo romano, para entender, por exemplo, por que o Papa é declarado pela maioria dos protestantes como um anticristo, você deixa aqui nos comentários, por gentileza, ok? E aí agora que nós respondemos todas as perguntas desse vídeo, a minha oração ao Senhor é que Ele ilumine seu coração por meio da santa palavra de Deus, e o Espírito Santo produza no seu coração um imenso temor e amor a Deus por conhecer quão maravilhosa graça Ele derramou sobre a minha e sobre a sua vida por meio de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por ter acompanhado o vídeo até aqui e pedir a você mais uma vez que curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal da sua igreja, para que a obra do Senhor seja glorificada no meio do seu povo e que mais pessoas possam se proteger dos assédios de doutrinas heréticas que são ditas cristãs, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar para você aqui o link das nossas redes sociais. Lá eu respondo diretamente e eu vou deixar aqui também um vídeo sobre engano religioso para que você possa aprender um pouco mais sobre esse assunto, ok? Que Deus continue te abençoando e até a próxima.